Assim, sempre olhando, né? Começamos. Boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa live de terça-feira. Eu peço licença aos meus colegas de profissão, porque o combinado é que nas lives de terça a gente faça a escuta da categoria e na quarta nós temos aí sempre um convidado. São 2 dias dedicados ao debate sobre educação. Mas nós estamos com uma conjuntura que nos impõe um processo mais amplo de discussão. A partir de amanhã, 9 horas da manhã, entrará na pauta de discussões e votação na Assembleia Legislativa o veto 23, que é o veto exatamente do reajuste dos servidores públicos. Vocês se lembram que a gente fez um processo de construção de uma emenda que foi assinada por 17 parlamentares de diferentes blocos, de 9 partidos políticos, e essa emenda, ela incluía todos aqueles que o governador Zema excluiu da discussão de política remuneratória. Essa emenda não mexeu em nada do que foi negociado pela segurança pública com o governo do estado. Então, toda vez que vocês escutarem, foi a emenda que atrapalhou o reajuste, é mentira. A emenda, ela preservou tudo da negociação feita pelos trabalhadores da segurança pública, por isso que ela foi uma emenda que adicionou, ela não modificou o projeto de lei encaminhado pelo governador do estado à época. Então, ela acrescentou quem o governador excluiu da política remuneratória. Foi uma emenda aprovada em segundo turno por 47 deputados e deputadas e que o governador vetou integralmente a emenda que acrescentava, né, todas as carreiras do funcionalismo, e também vetou 2 dos 3 reajustes que ele havia se comprometido a aprovar e a conceder à segurança pública, resultado da negociação do governo e dos deputados e das entidades, né, representativas dos servidores da segurança pública. Esse veto, então, a esse projeto de lei, estará em discussão e votação nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Como nós estamos com restrição de acompanhamento presencial em função da pandemia, nós, deputados, faremos pronunciamentos e a votação, ela acontece virtualmente, pronunciamento é virtual e a votação se dá por um dispositivo que nós temos, né, específico para a votação. Como nós estamos nessa situação, eu achei que talvez seria uma forma de contribuir se nós pudéssemos fazer um amplo debate sobre a situação dos servidores e das servidoras públicas aqui do nosso estado. Por isso, então, a gente fez essa composição diversa, plural, aqui nessa live. Eu gostaria de ter convidado todas as entidades representativas, né, de todas as carreiras do funcionalismo, mas a plataforma tem um limite de pessoas e, evidentemente, já me coloco à disposição para que nós possamos fazer o diálogo com outras categorias, outras carreiras do funcionalismo. Mas para essa nossa live de hoje, nós então convidamos a coordenadora geral do Sindiúti, Denise de Paula Romano, que aqui então, aqui e em todos os lugares, representa os trabalhadores em educação da rede estadual e também de muitas redes municipais. Seja bem-vinda, Denise, agradeço mais uma live, mais um momento de luta coletivo, né? Nós sabemos que a educação representa cerca de 70% do funcionalismo público estadual. Nós sabemos que a educação tem política própria salarial, que é a questão do piso salarial profissional nacional, e que, portanto, a emenda que nós construímos, ela contempla os reajustes do piso e a política do piso salarial. Nós convidamos também o Renato Barros, que é coordenador financeiro do Sindsaúde, né? Nosso mandato cometeu um erro e eu peço desculpas, né? Eu promovi o Renato a coordenador geral. E não tem, né, essa função no Sindsaúde, são coordenadores de departamentos, secretarias, isso. E o Renato coordena a Secretaria de Finanças,
né? O Renato tem uma trajetória aí no funcionalismo público, então o Renato aqui representando o Sindi Saúde e os trabalhadores da saúde. Então, já agradeço também a gentileza do Renato estar conosco, né, nesse momento em que os trabalhadores da saúde são linha de frente no enfrentamento a uma pandemia, muitos contaminados, muitos já perderam a vida em função do trabalho, né? É uma categoria que não tem a opção de não trabalhar, não pode fazer a opção pelo isolamento social. Então, eu já agradeço a possibilidade de estar conosco. O Hugo é presidente, né, Hugo, do Sinfaz, que tem também o Sinfaz, através do Hugo, tem feito um diálogo muito importante com os deputados e deputadas, né, não só comigo, mas não sei se com todos, mas com muitos deputados, trazendo informações relevantes, importantes sobre a situação do Estado, a situação fiscal, financeira. Então, é sempre uma entidade que a gente tem aí feito um diálogo importante. Agradeço, Hugo, a possibilidade de você, mais uma vez, estar nessa caminhada conosco, e fiz um convite também muito especial ao nosso parceiro de muitas lutas, né? Antes de estar como deputada, já éramos parceiros, faz muita falta hoje no movimento sindical mineiro, né? Que é o Lindolfo Fernandes. O Lindolfo é auditor fiscal, foi presidente do Sindifisco MG, e com uma trajetória muito bacana, né, de lutas coletivas que nós já fazíamos e continuamos fazendo, né? O movimento sindical sente muito a sua falta, Lindolfo. Você é um grande parceiro de luta. Nós também convidamos a presidenta do CISIPSENG, né, que representa os servidores do IPSENG, a Badia. Estamos aguardando que ela entre aqui para participar conosco, mas já iniciando aí os debates, né? É uma grande live, é uma plenária sindical essa live. E daqui a pouco nós dividimos em duas partes. Daqui a pouco nós vamos ter uma live específica com representantes dos servidores, né, dos profissionais da Unimontes, e também representação da UENG, a nossa Universidade do Estado, para também debater as condições de salário, de vida dos trabalhadores das nossas universidades, que também são servidores contemplados na emenda construída coletivamente, né? Então, esses são os nossos convidados. Amanhã permanece a nossa live da educação, só que a nossa live da educação amanhã vai contar com uma voz que não foi escutada ainda nas nossas lives, que são os estudantes. Então, amanhã a gente vai ter uma live bem bacana com a voz, né, o protagonismo de quem está vivendo aí esse processo. A Abadia chegando, Bem-vinda, eu estava ainda nas apresentações, Abadia. Então, agora tem um equilíbrio nessa sala, né? Se você não tivesse chegado, eu não poderia continuar essa live, que eu jamais faria uma live sem, no mínimo, paridade, sabe, Abadia? Eu tento fazer uma live 100%, mas eu ainda não consegui. Às vezes a gente abre umas exceções para os colegas como esses de luta que estão aí. Mas seja bem-vinda, né? Eu estava fazendo a apresentação e o convite, como foi feito, e reiterando a disposição de a gente também estabelecer o diálogo com as outras entidades do funcionalismo. Nós temos 5 convidados e não mais, porque a gente tem um limite de convidados aqui nessa plataforma, então a gente teve que se organizar. Bem, então, essa é a ideia da live de hoje. A ideia é que nós possamos fazer algumas rodadas de discussão e também fazer interação com as pessoas que nos acompanham pela página. E nós vamos começar, me permitam começar, pela minha categoria profissional, né? Em que pese eu faço a luta dos serviços públicos, né? Isso já... Se alguém tinha dúvida, depois de tudo isso que nós vivemos, não temos dúvidas mais, né? A gente faz a luta dos serviços públicos, mas a ideia é que nessa primeira rodada a gente possa fazer aí um breve relato de como tem sido a relação de negociação salarial do governo com as categorias que estão aqui. Porque muitas vezes o governo reúne, aí depois o governo apresenta, né? Reunimos 10 vezes, reunimos 15 vezes, tá, mas as 15 vezes resultaram em 15 reajustes salariais.
né? Porque o debate salarial é um debate importante. Então, nessa primeira rodada, eu queria que nós pudéssemos, assim, de forma sintética, fazer um balanço de como tem sido, que propostas o governo já fez, que avanços ocorreram da discussão salarial com a categoria profissional. A gente começa com o Sindiúti e, na sequência, a gente vai para o Sindsaúde, ok? Com você, Denise. Então, boa noite aos companheiros, companheira Badia, companheiro Lindolfo, companheiro Hugo, companheiro Renato. Uma saudação especial à companheira Bia, importante parceira do Sindiúti lá na Assembleia Legislativa. Um prazer rever as pessoas aqui hoje, que nós já há algum tempo não nos encontramos, né? Acho que a última vez foi exatamente no dia da votação da emenda, que nós estivemos juntos na Assembleia Legislativa. Então, agradecer pelo espaço e vou já para a discussão, porque eu sei que a gente precisa ser disciplinado com o tempo para que todos os companheiros tenham oportunidade de falar e que a gente também interaja. Vou começar exatamente pelo que a Bia disse. Assim, as reuniões, às vezes, elas acontecem. Inclusive, hoje aconteceu uma reunião com a Secretaria de Educação, onde nós conseguimos reverter a orientação do ofício, da orientação 55, e nós vamos divulgar isso amplamente para a categoria, daqui a pouquinho, quando a gente tiver condições de fazer a divulgação lá na nossa página, mas é importante que isso fique registrado aqui. A luta pelo piso salarial profissional nacional, uma luta de mais de uma década, né? A lei do piso é de 2008, nós fomos liderados durante 10 anos pela companheira Bia na luta pelo piso, e por mais incrível que pareça, até hoje Minas Gerais não pratica o piso salarial profissional nacional para os trabalhadores em educação, para as 8 carreiras do serviço público. Do quadro setorial da educação, conforme nós conquistamos lá em 2015, através da Lei 21.710. Então, são inúmeras greves, inúmeros movimentos, inúmeras lutas. Nós já estivemos em vários patamares. Lá atrás, ainda sob a coordenação da Bia, nós disputávamos o entendimento da Lei 11.738, né, que o governo, na época, dizia que era para 40, e nós discutíamos isso, e nós mudamos de patamares de luta em vários aspectos, e hoje, em 2020, e aí foi desde 2015, e também com a alteração que nós conquistamos na Constituição do Estado, então nós temos uma legislação estadual que garante para nós o piso salarial profissional nacional. Tanto a Lei 21.710 de 2015, quanto a alteração, a emenda constitucional que colocou o piso na Constituição do Estado para não necessitar, assim, de encaminhamento de lei específica do reajuste todo ano, né? Era só fazer a aplicação do reajuste do MEC. O que nós estamos enfrentando nesse processo com o governo do Estado, desde o ano passado, nós participamos, de fato, acho que hoje deve ter sido a 17ª ou 18ª reunião com a secretaria, entre secretaria e CEPLAG, né? Hoje a pauta não foi financeira, mas nós já tivemos muitas reuniões, e até hoje, 16 de junho de 2020, o governo do Estado não nos apresentou absolutamente nada a respeito do cumprimento da legislação mineira da Lei 21.710 e da Constituição do Estado. Então, nós ainda temos, temos todos esses passivos, né, desde de reajustes do piso que não foram praticados, de incorporação de abono que não foi feito, e não há nenhum planejamento por parte do governo para que se apresente absolutamente nada para nós. Eu dizia na oportunidade das reuniões anteriores, e dissemos isso para a categoria, quando nós estávamos fazendo assembleias presenciais, nós não temos nenhuma proposta para rejeitar. Essa é a grande questão. Nós não temos nada para que seja rejeitado. Então,
na oportunidade do encaminhamento do acordo, do reajuste da segurança pública, que nós dissemos e reafirmamos isso e voltamos a reafirmar, nós nunca fomos contrários ao reajuste de ninguém, nós queríamos, então, uma aplicação de uma legislação que já existe. Por isso, inclusive, que o que está previsto na emenda que foi votada são exatamente os reajustes do piso salarial que o governo deixou de praticar. Então, nós, nessa construção coletiva, junto com os companheiros, junto com a Bi, com a bancada de deputados que ela já citou no início da fala dela, nós conquistamos essa emenda. Então, nós, hoje, inclusive, fizemos uma correspondência para todos os deputados estaduais, solicitando o voto pela derrubada do veto do governador, para que seja feita justiça com os trabalhadores em educação. Aí as pessoas podem perguntar, nossa, mas nesse momento a educação tem recursos vinculados e que o Estado reiteradamente desrespeita e descumpre. Vamos lembrar, mês passado, no dia 15 de maio do mês passado, havia mais de 800 milhões de reais de saldo na conta do Fundeb, e mesmo assim o governo fez o que fez com o pagamento do mês passado, né? Nossa categoria passou o mês inteiro sem salário, sem perspectiva, passando necessidade, literalmente. Nós estamos falando dos menores vencimentos básicos do quadro do Estado, do funcionalismo, e mesmo assim o governo não aplicou corretamente e utilizou os recursos que são vinculados da educação para outras despesas. Então, o patamar, que acho que já está concluindo meu tempo, né? O patamar que nós nos encontramos é este, que não se alterou. Na verdade, o patamar de empobrecimento da nossa categoria, de dificuldade, foi aprofundado por opções políticas do governo do Estado neste período de pandemia. Nós temos aqui vários companheiros dos outros sindicatos que, inclusive, contribuíram, né? Eu sei que o Sind Saúde esteve conosco, eu sei que o Lindolfo também fez uma contribuição, a companheira, para que a gente pudesse socorrer a nossa categoria, e nós estamos fazendo isso com doação de cestas básicas, porque o atraso de salários e os baixos salários que são praticados tem nos empurrado para uma situação de fragilidade nutricional, inclusive, se é que eu posso dizer isso, né? Me vê essa palavra aqui agora. Mas é isso que nós estamos enfrentando. Então, eu estou agradecendo o espaço, muito obrigada mesmo pelo convite, para a gente continuar na nossa parceria e estamos à disposição para o debate. Obrigada. Obrigada, Denise. Quem começou a participar conosco agora, a gente já tem aí umas 200 pessoas na sala. Essa é uma live diferente das que nós fazemos toda terça-feira. Eu pedi licença à educação para que nós pudéssemos ampliar o debate, trazendo a voz, né, os setores do funcionalismo, considerando que a partir de amanhã entra em votação o veto sobre os reajustes, reposição da inflação e a política salarial da educação. Né, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Como nós estamos num rito especial, não é possível realização de audiências públicas, mas, então, o processo que nós encontramos foi fazer esse encontro com toda essa equipe de dirigentes sindicais. Nós vamos passar as considerações iniciais do Renato Barros, que é coordenador da Secretaria de Finanças do Sind Saúde, e da mesma forma peço ao Renato que possa nos trazer aí um balanço das negociações, das questões salariais da categoria com o governo do Estado. Renato, com você. E depois do Renato, a gente escuta o Hugo e, na sequência, a Badia, ok? Renato, liga seu microfone, Renato. Seu microfone está mudo. Aqui ninguém fica mudo. Todo mundo fala. Isso. Boa noite. Agora estou ouvindo. Cumprimentar a companheira Denise, grande parceira da educação, companheira Abadia, grande parceira, né, do CISIP-SENG, da Previdência. Cumprimentar o companheiro Hugo, né, que tem nos assessorado do Finafisco
e que tem nos assessorado em grandes momentos importantes da nossa categoria sobre a situação financeira do Estado, o grande parceiro Lindolfo, e para cumprimentar a deputada Beatriz, a Bia, pela iniciativa de estar realizando essa live, que, num momento importante para nós, trabalhadores da saúde. O momento que nós estamos vivenciando com a pandemia, com a importante responsabilidade que têm os companheiros da saúde nos diferentes níveis de atuação, aqueles que estão na linha de frente, já tratando diretamente a doença, né, essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, e aqueles que estão na retaguarda, inclusive acompanhando a situação, pesquisando e fazendo acompanhamentos. Os companheiros que estão lá na Fundação Ezequiel Dias, os companheiros que estão na rede hospitalar, os companheiros da Secretaria de Saúde, que vão analisando os dados da ocorrência da pandemia e orientando os procedimentos que deve ter a população nesse momento importante e oportuno da saúde. E nós abrimos um debate no momento que nós temos nossa categoria da saúde, que nós estamos há mais de 10 anos sem reajuste salarial. No governo anterior do Pimentel, nós tivemos o abono de R$ 190, e hoje, convivendo com a nossa categoria, alguns companheiros que estão recebendo salário menor do que o salário mínimo vigente no país. É lamentável, e alguns passaram ao longo do governo anterior, praticamente convivendo com ajuda de custo e um abono que foi considerado um vale alimentação que foi extensivo à nossa categoria. E essa mesma situação nós convivemos nesse atual governo. Nós parabenizamos a iniciativa que teve a Beatriz e alguns parlamentares, já no governo Zema, quando ela apresentou uma proposta de iniciativa de reajustar a área de segurança. Nós apoiamos o reajuste da segurança. Mas nós tivemos também um entendimento, os mesmos trabalhadores, nós da saúde, nós merecíamos, quando o governo colocava naquele momento que ele tinha uma capacidade de estar absorvendo esse reajuste, ele teria também condições de estar reajustando as demais categorias, em especial nós, trabalhadores da saúde. E quando eu estava dizendo, nós temos os algas dentro do nosso sistema, e mudam nomes em outros setores nossos da saúde, que recebe salário menor do que o mínimo. Nada melhor do que isso naquele momento que o governo apresentasse uma proposta de estar reajustando os nossos salários. E veja um momento importante, o veto que foi feito pelo governo, que nós possamos estar pedindo aos parlamentares que têm acessibilidade pela derrubada desse veto, para que nós possamos possibilitar aos companheiros da saúde de ter um reajuste. Falar em negociação, nós tivemos as portas abertas nesse governo de estar negociando. Discutimos carreira, sem avançar no encaminhamento da carreira. Em nenhum momento, nós conseguimos, junto a esse governo, abrir uma discussão de reajuste salarial e uma recuperação financeira para nós, trabalhadores da saúde. O governo sempre alegava que ele tinha um passivo advindo dos governos anteriores de uma dívida pública que não possibilitava reajustar, não dar reajuste salarial. E nós vimos um momento importante, quando ele absolveu o reajuste de segurança, nós tivemos um entendimento que ele teria condições de estar reajustando a saúde. E nada, nesse momento que nós estamos convivendo hoje da pandemia, que nós possamos estar fazendo essa discussão, pedindo a sensibilidade dos senhores deputados pela derrubada do veto, para que nós possamos estar possibilitando os trabalhadores da saúde que realmente aqueles que estão numa situação do grupo de risco
fazendo o teletrabalho, trabalhando em casa. E aqueles que estão em casa, que estão no grupo de risco, posso, inclusive, que estão convivendo com a situação, alguns recebendo R$ 600 de salário, mesmo tendo pagamento, reconhecimento do governo, saúde e segurança tendo pagamento, alguns recebendo salário menor do que o salário mínimo vigente, R$ 600, R$ 900, R$ 1.200, que nós estamos fazendo uma discussão interna com a Secretaria de Saúde, com o próprio Conselho Estadual, através da Câmara Técnica, da Força de Trabalho, de ver se conseguimos ter uma recuperação salarial para esses trabalhadores que não estão conseguindo sobreviver, mesmo estando no afastamento, devido a estar no grupo de risco. Nessa fala preliminar, acho que é importante que nós possamos estar abrindo uma discussão com o governo Zema, abrindo uma discussão também com a nossa sociedade, que nós possamos estar dialogando e colocando a importância que tem esses trabalhadores do serviço público no exercício de papel em defesa da nossa sociedade, nesse momento que nós convivemos com essa pandemia. Seria, inicialmente, essas considerações, Beatriz. Obrigada, Renato. Agora eu queria ouvir, então, o Hugo, para que você também, Hugo, possa nos apresentar um balanço de como tem sido, como tem sido o processo de negociação na questão salarial da categoria. E eu começo exatamente por esse ponto, por quê? Porque quando nós construímos e aprovamos a emenda, vários parlamentares que votaram favoravelmente a emenda disseram isso: olha, é a oportunidade do governador estabelecer um processo de negociação com as diversas categorias. Cada categoria tem a sua peculiaridade, mas é certo que todas têm inflação, têm recomposição para ser feita, sofreram com a inflação acumulada. Então, eu me lembro de muitos deputados, e alguns deputados dizendo isso: olha, é a oportunidade, a partir desse processo, para o governador estabelecer processos de negociação com as categorias, né, com as carreiras do funcionalismo. E é exatamente por isso que eu estou começando por esse ponto, para que a gente apresente para todos que estão nos acompanhando, né, um balanço, né, pelo menos das categorias que estão aqui, de quais negociações foram feitas desde que o governo iniciou até esse momento, né, porque poderia ter apresentado propostas, avaliações, então, para que a gente tenha um panorama desse processo. E antes de passar a palavra, eu só queria já registrar a presença do presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho, que nos cumprimenta e está aqui nos acompanhando. E todo mundo que está nos acompanhando, nós não vamos nos dispersar no debate hoje. O debate hoje é a discussão salarial, é a discussão do veto, né? A gente está na véspera de uma votação na Assembleia Legislativa, né? Aí depois da votação não vai adiantar perguntar sobre reajuste, né? Porque o momento que nós estamos tendo, ele é definido por uma agenda que não depende da gente, né? Então a gente tem uma agenda, começou pela votação, né, da emenda, agora tem o veto, né, os vetos que estarão na pauta. Então nós estamos concentrando as nossas energias exatamente nesse debate, para que as pessoas compreendam a situação do funcionalismo público e saiba das suas condições. Então, Hugo com a palavra, e na sequência nós vamos ouvir a Abadia. Bom, boa noite Denise, meu caro Lindolfo, Renato, Abadia, Bia. Eu quero te fazer um agradecimento especial, porque o único momento que nós tivemos nos últimos anos de negociação salarial foi através da emenda. Eu fiquei morrendo de inveja de vocês, mesmo vocês não tendo reajuste nenhum. Eu simplesmente não estive com o meu secretário nesses 18 meses de governo, ele não me recebeu. Eu, como servidor e como representante de uma carreira que representa receita, que representa dinheiro, eu fiz plantão de verdade, isso que eu vou falar, eu fiz plantão na porta da sala do meu secretário, não só para levar a discussão
da recomposição da inflação. Eu tinha propostas de aumento de arrecadação para que se pudesse fazer não só para nós, mas para todos os outros. A título de exemplo, eu vou citar para vocês, e ocorreu nisso, eu fui em janeiro e fevereiro, todos os dias, isso que eu estou dizendo, foram todos os dias, o dia todo, na antessala, para falar sobre o FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, que iria vencer no exercício passado, e que eles não, simplesmente, no relatório, eles se esqueceram disso. Se esqueceram, e eu queria falar, era isso, um dos pontos era esse. Eles me enrolaram, não me receberam, e quando eles foram levar isso a plenário, Bia, o Estado perdeu 2 milhões de reais por dia, porque não me ouviram lá em fevereiro. Porque se nós tivéssemos votado lá em fevereiro, inclusive com um deputado do Novo, que fez uma emenda e fez um estardalhaço sobre aquilo, que aquilo era aumento de imposto, e não é aumento de imposto, não, era manter o imposto em cima dos supérfluos, em cima de uísque, munição, que eu acho que nem devia vender. Algumas pessoas até disseram, mas tem ração de cachorro. Mas não é essa ração de cachorro que nós compramos, não. É a ração que a madame compra. Então, eu simplesmente não fui recebido pelo secretário, e muito menos pelo governo. O momento agora, e esse momento, as pessoas têm que ter uma consciência muito grande, Bia, isso que você falou é muito importante, sobre nós mantermos o foco nesse assunto, por causa do PLP 39. O que foi anterior ao PLP 39, o que é o caso das emendas, ele pode ser absorvido pelo Estado. Depois, durante a minha fala, eu vou falar por que pode e como nós podemos, inclusive, colocar o pagamento em dia. Lembrando que tudo que eu estou falando, e eu não sei se vocês viram alguns vídeos que eu fiz na internet, eu não estou inventando nada, eu estou pegando os relatórios publicados pelo governo, eu estou pegando os dados do portal da transparência e as falas oficiais do governador. Em cima deles, faço essas análises que estão sendo feitas. Então, se nós deixarmos isso passar, se nós deixarmos, olha, o veto foi mantido, aí só daqui 18 meses para nós começarmos a outra negociação, porque o PLP 39, ele proíbe a negociação depois. Então, nós temos que nos manter nisso, Bia. A preocupação, porque nós, como servidores públicos, e todos que estão assistindo, a maioria esmagadora é de serviço público, não existe um servidor público mais importante que outro. Nós fazemos parte de uma engrenagem. Nada funciona sem o servidor público. E agora, e o meu medo agora está sendo que eles estão tentando diminuir. Quando eles falam em diminuir o Estado, isso significa diminuir o servidor público e diminuir o acesso para quem está na base da pirâmide social. Eu costumo dizer que está no subsolo do fundo do poço da pirâmide social. Porque quando a gente pensa o Estado, Carmésia, a aldeia indígena de Carmésia, ela só sabe que existe o Estado quando o professor vai lá, quando o enfermeiro vai lá, quando o médico vai lá. Quando se diminuir o Estado, essas pessoas, a aldeia indígena de Carmésia, vai deixar de saber que existe Estado. Ele só vai saber que existe Estado quando eles forem retirados da sua aldeia e tomarem a sua terra para dar para a agricultura. Então, eu não tive... A situação da Secretaria de Fazenda, ela é crítica porque nós nem somos recebidos. Eu estive com o secretário por 3 ou 4 vezes nos aeroportos, e nem o abordei, porque em aeroporto não é lugar de abordar para nós tratarmos esse tipo de assunto, né? Então, eu gostaria de falar que tudo isso, tudo que eu vou falar depois, se vocês quiserem, com relação ao impacto financeiro das emendas e por que nós não estamos recebendo em dia, eu vou usar a fala do governador para tentar explicar isso para os nossos servidores e companheiros aí. Era isso. Um abraço e vamos em frente.
Obrigada, Hugo. Nós vamos agora, da mesma forma, ouvir um pouco a realidade dos trabalhadores do IPSENG, que, da mesma forma, Badia, a importância de nós termos aí um balanço, né? Se nesse período, sim, 2019, qual foi a relação que o governador estabeleceu com os servidores no que diz respeito à questão salarial da categoria. Então, eu agradeço a possibilidade de você também estar conosco e te passo a palavra, então, para suas considerações aí. Mas, antes disso, me permita só dizer que o Robson, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, está aqui acompanhando a nossa live e manda um abraço para todos os dirigentes e ex-dirigentes, né, sindicais aqui presentes conosco. Então, o Robson também está nos acompanhando, deixando aí um abraço para todo mundo. A Badia é com você. E depois da Badia, aí nós vamos para as considerações do Lindolfo. Tá bem, Lindolfo? Boa noite, Hugo, Renato, Lindolfo, Denise, Bia. E, mais uma vez, agradecer, né, o convite e agradecer você. Eu tenho sempre que estar agradecendo, porque você, mesmo eu sempre falo isso, mesmo antes de assumir aí na Assembleia, você já estava assim, recebendo, né, o sindicato, nós já estávamos conversando sobre a situação do IPSEM. Questão da negociação, nós não tivemos uma negociação de reajuste salarial. Não aconteceu, porque o problema é que o IPSENG, nós lutamos, inclusive você nos deu maior apoio na Assembleia com relação a isso, a questão da autonomia administrativa e financeira do IPSENG. Então, a nossa briga inicial, né, é com relação à autonomia administrativa e financeira e com relação ao plano de carreira que nós já discutimos, já havíamos discutido, já estava pronto, com todas as alterações para ser implantado no governo Pimentel, mas não foi possível, não foi implantado, não conseguimos a implantação do plano de carreira, mas tudo pronto, a nossa negociação com o governo foi nesse nível, da autonomia administrativa e financeira e a questão do plano de carreira e concurso público. Por que o plano de carreira? Por causa das diferenças que, quando foi implantado o plano, em 2006, ele gerou muita distorção. Esse plano, vários servidores foram prejudicados. Não foi um plano adequado com relação a valores. Então, nós fizemos um estudo, contratamos o especialista, foi feito um estudo, reunimos várias vezes, com a intenção de corrigir isso. Porque nós entendemos que o reajuste salarial tem que ser para todos, não é só para o servidor da ativa, é para o servidor aposentado também. E muitas pessoas aposentadas ficaram prejudicadas, né, implantando esse plano, que estava prestes a aposentar, ficaram muito prejudicados. Então, para nós, o IPSENG, a gente precisava de corrigir o plano de carreira, né, logo no início do governo, e também retomar a autonomia administrativa e financeira do IPSENG, as nossas duas lutas. E dentro do plano de carreira, corrigir uma série de distorções, inclusive a questão da carga horária, de servidores que estão trabalhando 40 horas com salário de R$ 1.200, com salários baixíssimos no IPSENG. E o nosso pessoal, nós temos muitas pessoas na área da saúde, que estão aí hoje, né, cuidando das pessoas que estão acometidas aí pelo Covid. Tem pessoas que não estão indo nem em casa, estão direto no hospital, ou até mudaram, estão morando em outro domicílio para não ter contato com a família, para evitar da transmissão da família. Então, são pessoas que estão por conta do tratamento aí dos pacientes desde março, né? Desde quando começou essa pandemia aí. Tem pessoas que só estão vendo as famílias através de vídeo, não encontraram com suas famílias. Nós já encaminhamos para os deputados, carta para os deputados, pedindo para que derrube o veto. Já pedimos reunião com o presidente da Assembleia,
Os servidores do IPSENG estão encaminhando, todos eles estão encaminhando para os deputados esse pedido pela derrubada do veto, porque é a única possibilidade de ter algum tipo de reajuste. E reajuste salarial, a última vez que nós tivemos reajuste salarial foi em 2005, que foi 5%. Depois nós tivemos foi incorporado um abono. E daí para em 2016, incorporado um abono. E não temos mais reajuste. Os salários são muito baixos, né, no IPSENG. E se não tiver essa sensibilidade do governo para ter esse reajuste agora, nós não vamos ter mais. E o que acontece? E a isonomia? Cadê a isonomia? Por que só os servidores do executivo que vai pagar essa conta? Por que os servidores dos outros poderes já tiveram, tem reajuste todo ano e já tiveram reajuste esse ano? Todos já tiveram reajuste. Por que só os servidores do executivo, os que têm os menores salários, que são aqueles servidores que estão lá na ponta, atendendo, né, os usuários, no caso do IPSENG, atendendo os usuários do IPSENG, esses servidores que vão ficar de fora da questão do reajuste? Isso é injusto. Então, essa falta de isonomia no tratamento dos servidores com relação ao reajuste salarial, nós sindicalistas, não podemos aceitar de forma alguma, porque os trabalhadores estão sendo prejudicados, o salário é muito baixo. Então, nessa situação agora, congelado agora, continuar o salário congelado, como é que vai ficar a vida dessas pessoas que já estão passando muita dificuldade? E essa questão do servidor aposentado também preocupa demais. O sindicato, nós temos acompanhado estamos sempre acompanhando o que está acontecendo com a categoria, e a gente sempre tem encaminhado ofício, reivindicações para o secretário. O secretário já nos recebeu várias vezes. Algumas coisas resolveram, outras não, mas o que precisa mesmo resolver essa questão do reajuste salarial para os trabalhadores. Com relação ao IPSENG, com a luta que tivemos aí na Assembleia com a sua ajuda, Bia, conseguimos, né, a questão da autonomia financeira para o IPSENG, que foi muito bom, foi uma luta muito árdua aí na Assembleia, e com a sua ajuda a gente conseguimos vencer essa etapa. Mas os servidores continuam nessa situação, sem reajuste. E além do mais, ainda vem por aí reforma da Previdência, né, que vai impactar mais ainda no salário, porque vai aumentar a alíquota de contribuição, vai reduzir salário. Nós não temos reajuste, e vamos ter redução com o aumento da alíquota da Previdência. Então, no nosso caso, o IPSENG, se não tiver concurso, nós já estamos com um número pequeno de servidores, e os servidores que fizeram o último concurso, eles não permanecem no IPSENG porque o salário é muito baixo. Trabalham 40 horas e recebem um salário, o pior salário do Estado. Então, isso precisa ser resolvido. O governo tem que ter sensibilidade para isso e tem que ter isonomia salarial com todos os servidores. Não pode só uma categoria pode ter e outra não. E nessa situação de pandemia, os nossos trabalhadores estão lá, muitos deles dando a vida para tratar dos outros que estão internados lá. E tivemos muito problema nesse início da pandemia aí, faltando material, que a gente correu atrás, o sindicato correu atrás, batalhou para conseguir o material. E nós estamos atentos, o nosso departamento jurídico está trabalhando incansavelmente para resolver uma série de questões. Mas essa do reajuste tem que derrubar esse veto agora. Os deputados precisam olhar para os servidores públicos, esse veto precisa ser derrubado, porque não tem condições, as pessoas não estão tendo dinheiro para cuidar da sua família, porque outro problema é que quando essa questão da pandemia, muitas famílias, hoje, a servidora está em casa com os filhos, com os netos, todos dependendo daquela servidora, de um servidor, né, a família inteira. Então, não pode desamparar, o governo não pode desamparar os servidores nesse momento.
E tem sim que cuidar do aposentado. O aposentado não é porque aposentou, morreu, não tem direito a salário, vai ficar com salário congelado? Não pode. Essa política de dar alguma coisa, um reajuste, um abono para quem está na ativa e não dá para o aposentado, também isso tem que ser corrigido. Agora, nós esperamos que esse veto seja derrubado, estamos trabalhando para isso, porque eu vejo que a única oportunidade que a gente tem é essa, né? Sem contar todas as maldades que ainda vêm por aí, coisas que já estão aprovadas, que tem igual a Lei 173 também, que acho que o Lindolfo e o Hugo aí devem falar sobre isso também, vocês que daí da fiscalização e sobre as questões do governo falar que não tem dinheiro, tem sim, porque os companheiros aí têm colocado para a gente os recursos do Estado. Então, condições de dar o reajuste tem, porque o Estado também tem recebido ajuda na questão da pandemia, tem recebido ajuda para isso. Então, ele não está usando o dinheiro que ele tinha em caixa para isso, porque tem chegado muita ajuda para tratar disso. Então, tem sim que valorizar o servidor público. E no caso do servidor do IPSENG, a situação é essa, né? Estamos sem reajuste, as pessoas trabalhando muito, se dedicando, e muitas pessoas, assim, tem muitos relatos de companheiros, pessoas que estão, a pessoa que está internado não tem contato com a família, com outras pessoas, e que o contato deles é com a pessoa que está tratando dele ali, é com a enfermeira, com as pessoas que estão ali cuidando daquele paciente. E muitas vezes, além de ser um profissional, eles escutam as pessoas, conversam, dão um alento para aquelas pessoas, e colocando a vida em risco. Essas pessoas estão todas, né, correndo muito mais risco que todos os outros servidores. Então, precisa de ter uma valorização, sim, e essa questão de congelar as vantagens do servidor, isso é desumano, isso que eles estão fazendo, que o governo federal propõe aí, o governo estadual já está correndo, querendo, já mandando cancelar, sendo que tem muitas questões nessa lei para ser discutidas, até juridicamente, e os vetos lá também precisam ser derrubados lá a nível federal. Não pode o governo estadual já ir implantando tudo rapidamente e só cortando direitos dos servidores. Isso aí não pode acontecer. E nós contamos, Bia, com você aí na Assembleia e estamos fazendo uma frente junto aos deputados para que seja derrubado esse veto. E os servidores, nós não estamos aí na Assembleia por causa devido à pandemia, mas os servidores estão em contato com os deputados, mandando e-mail, telefonando, pedindo para que esse veto, seja derrubado o veto. Ok, obrigada, Badia. Nós vamos agora, ouvimos, né, categorias que nós convidamos, reforçando que só não estão mais categorias aqui, porque a plataforma tem um limite de participantes, né? Então, a Sindsaúde, Sindiut, Sinfaz Fisco e o CISIPSENG, presentes aqui conosco, mas eu já me coloquei à disposição para que a gente faça outra, com outras carreiras, dando visibilidade e voz aos servidores do funcionalismo. Então, a gente teve um limite correspondente à limitação aqui da plataforma. Nós convidamos também o ex-presidente do Sindifisco, Lindolfo Fernandes. O Lindolfo, ele foi um grande parceiro, né, quando na presidência do sindicato, e continua sendo parceiro. Na época, ele fez todo um estudo sobre o choque de gestão, e o que nós temos tentado permanentemente é fazer o debate pela receita, enquanto o governo vai sempre tentar pautar o debate pela despesa. Então, o convite para o Lindolfo, né, que faz toda essa avaliação também das contas do Estado. Então, Lindolfo, queria te passar a palavra para que você possa fazer as suas considerações, considerando aí toda a sua experiência, né, em relação à situação fiscal do Estado, e o que você nos diria desse momento e das lutas que nós estamos batalhando, né, em relação de defesa dos servidores públicos. Abadia, eu queria te pedir só para você colocar no mudo o seu som, porque fica melhor isso para o pessoal que está nos acompanhando aqui, tá bem? Então, Lindolfo, com você a palavra. Bom,
Primeiramente, obrigado aí pelo convite, e quero também lhe parabenizar aí pelo brilhante trabalho parlamentar que você está fazendo, né? Sempre lá, a gente tinha certeza que você estando na Assembleia era mais um espaço de luta, né, para os trabalhadores em geral, os servidores públicos e tudo. E isso tem ocorrido. Então, você está de parabéns, eu acho que é justamente nessa linha, quer dizer, através da luta que a gente vai avançando e evitando perdas e desmantelamento de serviço público. Quero cumprimentar a Denise, coordenadora do Sindicute, minha companheira também aí das lutas, quanta saudade aí das movimentações de rua. A Badia também, do CISI-PSENG, que também a gente desempenha várias lutas aí de muito tempo, né, Badia? Muito tempo de estrada. O companheiro Hugo aí também, que tivemos a oportunidade no meu último mandato, da gente fazer uma luta conjunta lá, uma paralisação depois de muito tempo na Fazenda, conseguimos parar a Fazenda depois de longa data. E ao companheiro Renato, né, incansável, sindicalista, né, Renato? O Renato é um companheirão aí também de luta. Com relação a, quer dizer, essa primeira avaliação de vocês, quer dizer, eu não ficaria muito confortável em fazer, porque eu não estou na presidência do sindicato, mas ela não é muito diferente do que colocado pelo Hugo. Eu posso falar como base que não está tendo conversa, não está tendo negociação, e tem o congelamento dos salários, que vem já há muito tempo, né? Agora, o que eu acho importante nessa discussão que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, vai vir aquela história de que o Estado está em crise, que por causa do coronavírus, então que, como o ministro da Economia diz, que tem que tirar também dos servidores, que não pode ser tirado da população e tal. Aí eu acho o seguinte, que se perguntar para si, falar, como é que está a situação do Estado? Essa situação do Estado, isso depende do ângulo que você coloca. Se você colocar dentro do conceito neoliberal e essa de que o Estado só atrapalha, como eles colocam, como está no governo federal e aqui no Estado também, quer dizer, você vai analisar que a situação do Estado é um Estado deficitário, que vem acumulando déficit, tem um resto a pagar enorme, que teve uma queda irrisória no termo de receita e tal. Mas, assim, então, agora, se você analisar sobre o ângulo seguinte, porque o Estado ele existe para cuidar das pessoas. Se você perguntar o seguinte, olha, o que a sociedade quer que faça? Ela quer que cuida da saúde das pessoas nesse momento tão complicado? Tá. Então, é aí que está o seguinte, você fixa as despesas, estabelece a despesa, e depois você vai correr atrás do dinheiro. Esse debate tem que ser feito, é o contrário, porque se nós ficarmos dentro desta lógica do governo, de que tem que reduzir a despesa, que não pode aumentar tributo. Nós não somos a favor também de aumentar tributo, não, mas tem gente que não está pagando nada, entendeu? Sabe? Você tem que torná-lo mais justo, né? Então, é o seguinte, essa discussão de fazer... eu sempre, quando eu estive no sindicato, eu sempre coloquei o seguinte, que a solução, entendeu, para a crise e para os ajustes fiscais, ele tem que ser pelo lado da receita. E principalmente pelo lado da receita desonerada e pela receita sonegada. As estatísticas, quer dizer, o próprio Tribunal de Contas, embora esteja muito atrasado os relatórios, solta os dados de impacto desses benefícios fiscais, que giram em torno de 14 bilhões de reais por ano. Mas a sonegação, que vários estudos aí mostram, que ela também gira quase em torno de 30% e 40% de sonegação. E sem contar que é um sistema tributário extremamente injusto, entendeu? Que penaliza os mais pobres. Quer dizer, é o Estado do Robin Hood às avessas, que tira dinheiro de pobre para dar para os ricos. Então, assim, nós temos que fazer a lógica o inverso. E colocar o seguinte, olha, o que está precisando no momento é de um Estado forte, é de uma educação de qualidade, é de uma saúde de qualidade, investir para que as pessoas não morram. Porque se perguntar à população que ela importa com o salário do enfermeiro, do médico, do profissional da saúde, agora ela quer que o profissional que está ali resolva o problema dela, entendeu? Resolva o problema da família, dos entes queridos que estão doentes, e alguns faleceram. Então, partindo por essa lógica, você vê o seguinte, primeiro, o governo, isso o Hugo já também depois
reforça, isso também é um trabalho que ele faz, mas, voltando assim, o trabalho que se faz, assim, aconteceu assim, uma anomalia, uma coisa absurda com relação à crise, né, a essa crise sanitária, atacou as finanças do Estado, o Estado tem condições de bancar os compromissos com os servidores e com o custeio da máquina e tudo. A resposta é o seguinte, simplesmente o seguinte, não ocorreu isso, na realidade. O que aconteceu é o seguinte, se você pega a receita tributária, ou a de ICMS, que é a principal receita própria do Estado, ela teve uma queda nesses 2 meses. Mas quando você pega no acumulado, isso reduz bastante. Quando você pega as receitas totais, essa queda é praticamente de 1%, 1,7%. Então, é o seguinte, não teve esse impacto enorme sobre as finanças do Estado. E o que a gente vê é o seguinte, na realidade, eu peguei uma evolução, eu gosto de pegar os gastos por setor e analisar isso ao longo do tempo. Isso eu fazia quando eu fiz essa revistinha chamada, não sei se dá para ver, A Verdade sobre o Choque de Gestão. Eu gostava de fazer uma tabelinha, pegando os gastos sociais, e eu até atualizei isso recentemente com os companheiros do GE, de relacionar os gastos sociais com a receita corrente líquida. Porque a finalidade do Estado de arrecadar, nós que arrecadamos na Secretaria de Fazenda, nós arrecadamos para quê? É para fazer face às políticas sociais, não é para outro motivo. Então, é o seguinte, tudo que é arrecadado tem que ser revertido através de políticas públicas para a sociedade. Tá? E aqui a gente vê o seguinte, que é um absurdo que aconteceu no caso com a educação, que era 30% da receita corrente líquida, e hoje, em 2019, está em torno de 18%. Quer dizer, isso houve uma retirada de recursos, isso aconteceu em vários setores. Aí é o seguinte, uma outra coisa que a gente vê também muita mentira, muita fake news, quando vai se retirar direito do servidor público. Foi colocado o seguinte, que tal categoria teve reajuste, não sei o quê e tal. Eu fiz um levantamento, não tive oportunidade para compartilhar, mas nós vamos depois, eu mando isso para vocês. Eu fiz um levantamento, o seguinte, o caso da educação, vou pegar o caso da educação, peguei da saúde também. Transformando de 2016 a 2019, se pegando 2016 como se fosse o valor 100, para ficar mais fácil, tá? Esse valor, entendeu? Em 2019, no caso da educação, seria 98. Entendeu? Isso é valor real. Enquanto você pega, por exemplo, isso pegando em valor nominal, não é valor corrigido. Então, você vê o seguinte, é esse achatamento que vai fazendo que vai tirando recursos da saúde, da educação, da segurança, e vai para das outras áreas sociais. Quando você pega a questão do IPCA, nesse período de 2016, você pegando já o IPCA de 2016, porque a correção também teria que ser feita em 2016, que é ter uns 6%, isso dá um acumulado no período de IPCA de 126. Tá? Então, veja o seguinte, eu até, analisando isso aqui, eu vi que a evolução dos gastos sociais em Minas Gerais é pior do que a PEC da morte. Está muito pior do que a PEC da morte, que a PEC da morte manda corrigir 26%. E aqui teve uma queda, no caso da educação, de 2% em termos nominais. Então, é o seguinte, hoje está muito pior, entendeu, a situação aqui. E aí, você pega, por exemplo, isso não é diferente na questão da saúde, vai por aí, porque é o seguinte, essa questão que eu estou levantando aqui, chama a despesa por função. Ela é dividida. Então, você pega as principais, que é os encargos especiais, onde estão as transferências dos estados, os juros da dívida, vem a Previdência, que é a parte, exceto dos militares, né, toda ela é bancada por essa conta da Previdência, a segurança pública, a educação, o judiciário, a administração, o essencial, a justiça, no caso, o Ministério Público, o Legislativo, e as demais. As demais, gente, é um quadro muito pior. Entendeu? As demais, você pegando 2016 como 100, ela, em 2019 vai estar 68. Então, dizer que os servidores... Porque teve esse discurso do nosso governador,
dizendo que as demais categorias tiveram reajuste, tem uma conversa. Não estou nem entrando nessa discussão, qual foi o argumento, porque todo mundo merece ter o reajuste, quem luta merece ter e tal. Mas dizer essa mentira, entendeu? Eu achei isso, fiz questão de levantar isso, esses dados eu vou passar para vocês, para compartilhar. Aí você fala assim, mas e o caso da receita? Você pegando a receita corrente, que é a receita própria do Estado, ela teve um crescimento desse período de 27,10%. Tá? Estou pegando a receita corrente, não a líquida, a receita corrente. Então é o seguinte, se fosse se fosse aplicar o que tinha a Constituição de 88, e sem a PEC da morte, esses gastos deveriam ter sido, o governo teria que ter investido quase 30% a mais, entendeu? No setor da saúde, da educação, da segurança, e vai por aí afora. Então, é importante que a gente coloque isso, porque é o seguinte, se você inverter a lógica e perguntar para a população, o que é que você quer? Você quer bons médicos? Você quer bons professores, motivados, com salário em dia? Você quer quer dizer, essa pergunta, é lógico que ele quer discutir como você vai fazer, buscar a receita, isso é um outro argumento, aí uma luta política, entendeu? E que aí a gente tem também o caminho para onde vai. Por isso que eu sempre coloco essa questão de colocar o gasto pelo lado da receita, principalmente da receita desonerada e a sonegada. Nós somos o vice-campeão em sonegação do mundo, isso não é eu que estou falando, esse é um instituto internacional, entendeu? Que diz que nós só perdemos para a Rússia em sonegação. Sonegar no Brasil é esperteza, não é crime, não é vergonha, entendeu? Por causa da inversão de valores. Então, assim, tem o lado da receita, tornar esse sistema tributário mais justo, entendeu? Tributar os grandes patrimônios, as grandes rendas, você tributar lucros e dividendos. Hoje é o seguinte, eu mexo com fiscalização direta. O que mais existe é o tal planejamento tributário. A coisa melhor do mundo da pessoa, dos grandes, dos ricos, para não pagar tributo, é jogar o patrimônio dentro da empresa. Entendeu? É isso que eles fazem. Vai chegando perto do fim da vida dele, ele joga aquele patrimônio dos bens particulares todo dentro da empresa para não pagar tributo, quando a hora não tiver que pagar menos de TCD, para não pagar os outros tributos e tudo mais. E dentro também, para não pagar imposto de renda e tudo mais, que joga tudo como se fosse como se fosse despesa das empresas. Então, colocando o seguinte, adiantando, porque depois a gente deve ter outra rodada a respeito disso, na realidade, o seguinte, que nós temos é que desconstruir os argumentos falaciosos, as fake news, para derrubar esse veto e dizer o seguinte, olha, o servidor precisa ter o reajuste do salário, porque isso que está na emenda é a inflação do período, que essas categorias que vêm ao longo do tempo sem ter reajuste. E aí, para ser mais claro e didático com relação a isso, o problema de você não ter reajuste é que as outras coisas, a alimentação, o remédio, as tarifas, energia elétrica, água, tudo sobe. E o outro lado fica congelado. Isso é uma forma de transferência de renda. E aí você vai ter esse trabalhador com todas essas dificuldades, com salários atrasados ou achatados, sem reajuste, para cuidar da população, quer dizer, numa situação complicada como essa. Então, é importante que a sociedade entenda o seguinte, que não existe serviço público sem servidor. O Estado é uma ficção jurídica. Ele torna concreto com os seus servidores. Tá? Os servidores, não existe Estado sem servidores. Então, aonde, por exemplo, e a Beatriz, eu já vi ela fazendo essa colocação há muito tempo, quem cuida da população são os servidores públicos. É o bombeiro, é o médico, entendeu? Os professores que cuidam dos filhos das pessoas, então, por aí vai. Então, assim, isso é eu acho importante, fechando aqui, o seguinte, primeiro, uns 2 pontos que eu gostaria de reafirmar. A solução, quer dizer, não teve essa crise, esse alarde todo que o governador fez com relação à questão da pandemia, para retirar direitos dos servidores e atrasar salário. Segundo lugar, a solução disso passa pelo lado da Receita, principalmente cortando os privilégios fiscais. No último mandato, eu fiz muita campanha a respeito disso, para esclarecer a população.
Na realidade, aquilo não é benefício, é privilégios fiscais, porque algumas pessoas têm, entendeu? Alguns pagam, outros pagam tributos, outros não. E a lei invertendo também essa lógica, entendeu? Do Estado, que o Estado precisa, primeiro, dizer à população que tipo de serviço que ela quer e depois correr atrás das receitas. E não querer moldar nesse Estado mínimo, cada vez mais achando que Estado fecha. A população morre. Tá, ok? Mas isso aí, essa primeira fala, e estou aqui à disposição. E obrigado mais uma vez, Beatriz, pela oportunidade. Eu que agradeço, Lindolfo. Na próxima semana, a nossa proposta, inclusive, é realizar um seminário virtual que a gente possa debater reforma da Previdência, para que também a gente se antecipe às discussões e não fique sendo pautado pelo governador, não é? Eu quero pedir compreensão a todo mundo que está aqui nos acompanhando. A gente está focando muito no debate da questão do veto, né? Eu nunca fiz uma live com tantos convidados e a gente tem um limite de tempo para a live, então a gente está focando no debate dos vetos. Tem algumas perguntas aqui que são pertinentes à questão da educação, Denise, aí depois, importante se você puder, depois da live, dar uma olhada nos comentários. Também tem umas perguntas relacionadas aqui à questão do IPSENG, Abadia, se você puder depois dar uma olhada nos comentários para fazer, né, para responder a pessoa que está questionando. Eu só vou fazer uma resposta pública. Que eu achei muito desrespeitoso, um perfil que veio questionar e dizer que eu compactuaria com alguma pelegada. Assim, eu não sou o governo Zema. Quem faz isso, esse comportamento de dizer quem representa o trabalhador e desqualificar a entidade sindical é o governo Zema. Eu vi o secretário de Planejamento e Gestão fazer isso publicamente numa audiência pública. Quando a fala do sindicato é uma fala que não está de acordo com o pensamento do governo, o governo passou a atacar as entidades sindicais. Inclusive, na audiência, o secretário citou 3 entidades nominalmente, que foi o Sindiúd, o Sindsaúde e a Asteng. Então, eu não faço esse julgamento de representação sindical. Cada categoria elege a sua representação. E a minha tarefa como deputada estadual, além de respeitar, além de reconhecer a importância dos sindicatos, é dar voz às entidades sindicais. Então, eu acho que tem sempre alguém que tenta fazer a falsa polarização. Nós estamos na véspera da discussão de uma derrubada de veto. Eu não converso só com quem tem um alinhamento comigo. Essa sala só não tem mais gente porque ela não caberia as entidades sindicais. Mas a Abadia lembrou uma questão. Antes da posse, nós fizemos a primeira reunião com as entidades sindicais. Depois de tomar posse, no dia 1º, 2, 3, 4 de fevereiro, nós fizemos a segunda reunião com as entidades sindicais e fomos todos fazer o primeiro protocolo da primeira PEC, que foi sobre o pagamento no 5º dia útil, o direito do 13º salário e o direito de recebimento de férias-prêmio, que eu apresentei uma proposta para que fosse equivalente ao judiciário. O judiciário tem uma regra sobre férias-prêmio e foi assim, bom, se lá tem, nós queremos que os nossos servidores também tenham. Foram as 2 PECs que nós apresentamos e fizemos o protocolo coletivo. E a Abadia lembrou outra luta importante. Nós apresentamos uma emenda na reforma administrativa e tivemos a conquista, que foi uma emenda aprovada, para resgatar a autonomia do IPSENG, que está em curso, né? Um tempo depois o governo implementou por força da lei. Então, assim, eu acho que nós já temos adversários suficientes do lado de fora, para a gente achar que a gente tem o direito de atacar as pessoas que fazem a luta quando elas não concordam com a sua forma de pensar, não é? Então, assim, eu queria fazer essa observação, porque a gente precisa fortalecer as nossas entidades sindicais. A gente precisa proteger as nossas lideranças sindicais. Elas foram frontalmente atacadas na audiência pública da Comissão de Administração Pública, e aí eu não vejo essa mesma raiva quando
o lado de lá ataca as entidades sindicais, mas quando a gente faz um debate plural, aí vem comentários estranhos como esse, que eu só fiz questão de fazer o debate público para não me equipararem ao governo Zema. Quem faz a dinâmica de selecionar por afinidade ideológica a representação, e quando não tem afinidade não serve, quem fez isso foi a Secretaria de Planejamento e Gestão no debate público na Assembleia Legislativa. A minha função é respeitar a representação da classe trabalhadora dos servidores públicos. Nós precisamos de sindicatos fortes, porque depois do veto vem reforma da Previdência e vem reforma de retirada de direitos, chamada aí de reforma administrativa aqui no Estado, além dos problemas que nós estamos vivendo. O Douglas fez uma sugestão que eu vou acatar da próxima live. A gente vai sempre dedicar um tempo da live a responder perguntas da categoria, né? Tem várias perguntas aqui que talvez eu não consiga responder por causa do tempo, que a gente tem um limite de tempo da live, mas eu vou passar a dedicar um tempo, né, uns 10, 15 minutos finais da live sempre para conversar sobre os questionamentos que nos chegam para a gente ter um processo bem bacana de diálogo com as pessoas que nos acompanham, que nós já alcançamos 9.000 pessoas. E para a gente descontrair, antes de eu passar a palavra para o Hugo, veio alguém aqui e escreveu assim, Hugo, não participo dessa politicagem. Aí eu respondi para ele, o que você está fazendo aqui? Se tem uma coisa que você não é obrigado, é entrar numa live de alguém. Se tem uma coisa que você não é obrigado, é entrar na rede social de alguém. Eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui? Fiz aquela carinha assim de, oh meu Deus. Porque assim, as pessoas nos divertem, né? Eu acho que ele quis provocar, e eu fiquei com vontade de rir. Na hora que eu respondi, eu não ri, porque senão ia parecer que eu estava rindo da fala de alguém aqui, mas eu achei muito engraçado, assim, é uma politicagem. O que você está fazendo aqui? Assim, tem tantas lives acontecendo todos os dias, você pode escolher entre tantas, né? Se essa aqui não te representa, colega, um abraço, tem muitas para te representar, tem dezenas, tem centenas de lives até agora. Tem 10.000 pessoas que estão achando que aqui é um lugar bacana, porque é o alcance da nossa live. Mas eu achei muito engraçado, eu me divirto com esses comentários, que eles têm a função de atacar, sabe, de fazer uma... E não me atacam, eu acho divertido, assim, se aqui não é um lugar que você gostou, poxa, tem muitas lives acontecendo por aí de todos os perfis, para todos os gostos e opiniões, não é? Mas eu me diverti. Eu vou devolver para o Hugo, depois nós vamos fazer uma rodada final, porque live com muita gente a gente não consegue falar muito mesmo, mas o Hugo vai dar sequência também a esse debate sobre receita, porque é a melhor forma de nós combatermos o falso discurso de que toda vez que é relacionado ao direito de servidores, o Estado tem problemas. Mas para as isenções fiscais, aí o Estado não tem problema, o Estado está bacana, esse ano são 7 bilhões de reais a projeção no orçamento de isenções de receita própria do Estado. Então, com você, Hugo, para suas considerações ainda sobre a receita, e na sequência a gente vai passar uma rodada final. Você que está achando que aqui não é um lugar de politicagem, pode continuar conosco, inclusive na próxima live, que nós vamos conversar com a Associação dos Docentes da Unimontes e também com a representação sindical da UENG, para conversar também sobre a situação dos trabalhadores. Agora, você que acha que aqui não é um lugar legal, colega, tem muitas lives bacanas, assim, essa é a liberdade, né, de você escolher onde você quer estar, quem você quer ouvir, isso é um poder importantíssimo, não escute quem você não quer escutar, né, nesse momento. Então, Hugo, com você, para a gente aprofundar mais nesse debate sobre receita. Primeiro, com relação ao seu comentário que te revoltou, é bom as pessoas, esses companheiros nossos, darem uma lidinha em Sun Tzu e Maquiavel para saber, que lá eles explicam detalhadamente como é que se faz para dividir, para conquistar. Né? Bia, eu desde o início que eu resolvi rebater as falas, eu resolvi rebater e vou fazê-los aqui de novo, repetindo em cima de números oficiais, em cima das falas oficiais. Eu não vou falar em fake news, não vou falar e vou considerar
como verdade o que disse o governador e o que foi publicado nos portais e no relatório fiscal, ok? Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado, eu estou fazendo isso em todas as lives e não tem sido poucas, que a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, mesmo com poucas ferramentas, ela é considerada a melhor Secretaria de Fazenda do Brasil. Né, Lindolfo? O Lindolfo sabe disso. Nós ganhamos o prêmio no ano passado como a melhor Secretaria de Fazenda do Brasil. Bom, eu dividi, como o governador começou a falar, ele resolveu, ele mandou o PL do reajuste em fevereiro, e o veto veio em março, e parte do veto também em março. Eu vou fazer a análise de março a maio, tá bom? Só para as pessoas terem uma ideia. Como ele assumiu que, em fevereiro, ele tinha capacidade de absorver 9 bilhões de reais num reajuste de uma categoria que merece, que fez tudo por merecer o seu reajuste, vou partir do pressuposto, então, que ele teria a condição de fazer isso. Eu não vou falar sobre restos a pagar, se aumentou 2 ou 3 vezes durante o governo Zema ou não. Se nós compararmos, eu não sei se vocês observaram que eles pararam de falar em despesa. Não sei se vocês observaram. Antes, eles queriam que o debate fosse feito em cima da despesa. Esqueciam a receita. Olha, vamos deixar a receita de lado e vamos diminuir a despesa. Pois bem, veio a pandemia e divulgou-se que seria... Até eu pensei que o impacto seria muito pior, que fosse assim, algo em torno de 2 bilhões por mês de perda de receita. Não foi o que aconteceu, Bia. O intervalo dele, de março a maio de 2020, nós arrecadamos receita total, além das receitas... além da receita tributária, as receitas extraordinárias, 24 bilhões e 99 milhões. 24 bilhões e 100 milhões. Exatamente no mesmo período no ano passado, nós arrecadamos 24 bilhões e 952 milhões, 700 e poucos milhões a menos. Isso, lembrando que nós tivemos março e abril, onde o nosso imposto é muito injusto e é sobre o consumo foi lá embaixo, e principalmente em Minas Gerais, que é em cima do combustível, os carros não rodaram, evidentemente que ia lá para baixo. Pois bem, mas aí você pode me dizer, mas então teve um prejuízo. Não é bem assim, Bia. No mesmo período, eu fiz o que o secretário de Fazenda disse que nós não fazíamos lá na Assembleia Legislativa. Ele disse que nós não analisávamos a receita, a despesa. Eu analisei. Esse ano, no mesmo período, de março a maio, a despesa ficou em 20 bilhões e meio. De março a maio do ano passado, em 22 bilhões 145. Ou seja, se você pegar despesa e receita dos 2 anos, está sobrando 1 bilhão e 600 milhões. Então agora parou-se de falar de despesa. Como a despesa caiu e a receita não caiu quanto eles esperavam, parou. O assunto morreu? O assunto não pode morrer. Nós temos que partir desse pressuposto, ou seja, se ele podia dar esse reajuste, como a despesa caiu e a receita não caiu como ele imaginava, então eu continuo na tecla de que o reajuste pode ser dado. Vou falar sobre maio, quentinho, saindo do forno. Maio desse ano, nós arrecadamos 8 bilhões e meio de reais, receita total. Maio do ano passado, 8 bilhões e 200 milhões. Nós arrecadamos mais esse ano, durante a pandemia, do que maio do ano passado. Vai acontecer isso em junho. Nós temos os 750 milhões, foi uma atrocidade o que fizeram no Senado Federal, com participação de um senador mineiro, uma atrocidade que a proposta da Câmara dos Deputados era muito melhor para os estados, mas só que eles fizeram isso. Então nós vamos receber esses 750 milhões, um pouco menos que isso, que nós temos que dividir com os municípios. Mas então nós temos esse valor. Aí nós pegamos o relatório gerencial, que é esse relatório quadrimestral que você recebeu aí com 2 ou 3 dias de atraso. Para poder dar
o reajuste, aquele primeiro reajuste, a primeira proposta de reajuste, ele usou a metodologia do TCE, senão ele não poderia propor o reajuste, concorda? E na metodologia do TCE, ele ficava lá em 44% da receita corrente líquida, o gasto com a folha. Hoje, o gasto com a folha está no relatório, nesse último relatório quadrimestral dos dois últimos meses. Está em 47% em alguma coisa. 47% em alguma coisa. O relatório que o próprio governo usou. Eu vou tomar por base todas as categorias que tenham mais ou menos, a segurança pública teve 13%, não é isso? 13%. Volto a dizer, sou a favor do reajuste da segurança pública com todo o mérito, mas só que todos os servidores fazem parte da mesma engrenagem. Se der para todo mundo, sabe o que vai acontecer? Exatamente o mesmo percentual? Vai para 60% dentro da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, por que não pode? Qual o motivo de não, se ele assume que para uma categoria ele poderia dar o reajuste porque ele estava dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal com 47%, pode sim dar para todos, porque ele vai continuar até 60% dentro da lei de responsabilidade fiscal. Isso tudo está publicado no relatório gerencial. Então, nós temos essas coisas que estão acontecendo, Bia, estão me assustando, porque tentam esquecer algumas coisas para que as pessoas, eles plantam o terror para poder vender o que querem. E não é assim, nós precisamos debater com eles. A minha grande crítica nisso é que não está havendo debate público. Eu não estou podendo fazer esse debate em lugar algum. Eu não estou podendo falar com o meu secretário da Fazenda, então vamos abrir os números. Ou você publicou os números errados. Ou o portal da transparência está errada. Ou o relatório quadrimestral está errado. Quem é que está errado? Porque o próprio governador diz que poderia absorver, mesmo que fossem longos anos. Nós vamos absorver isso em 9 anos, não tem problema. Nós tivemos, além desses 2 bilhões 994 milhões que vão ser divididos em 4 vezes pelo governo, nós tivemos algumas outras receitas extraordinárias. E agora, para fechar, com relação a um vídeo que eu fiz, vou fazer outro depois explicando isso detalhadamente, por que eu tenho certeza que se pode pagar o servidor em parcela única e em dia. É por isso. É porque se 47% está comprometido com a folha, e os outros 53%? Por que não pegar parte desses outros 53% e jogar para frente, mais para frente no mês, e pagar o servidor antes? Por que trazer lá assessoria, consultoria de TI, pagar isso antes e deixar o servidor para depois? Essa é a minha crítica. Vamos inverter, a prioridade é o servidor, que é o Estado. Então, vamos pagar esses 47% primeiro, que está ali, porque... E eu estou falando da receita corrente líquida. Eu não estou falando da receita, o Lindolfo sabe muito bem, da receita tributária total do Estado de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que, de acordo com os números que eles publicaram, é uma simples questão de inverter valores. Vamos priorizar o servidor. É isso. Depois eu vou fazer, e conto com a ajuda de vocês, eu vou fazer um videozinho explicando esses valores para que as pessoas possam entender. Mas é isso. Dá para fazer e não é muito difícil, não. De acordo com o governador e de acordo com o que foi publicado. Muito bem, obrigada, Hugo. Eu acho que vale a pena a gente fazer mais debates, né, durante esse período de pandemia, assim, né, nas plataformas que nós temos, assim, a gente alcançou muita gente, as pessoas contribuindo aqui, falando da importância do debate, né, acho que quando a gente
junta, se mistura várias categorias, eu acho que também uma solidariedade de classe é importante. Então, eu acho que fica aí com o debate agora que vai começar, né, depois do debate dos vetos, a questão da reforma da Previdência, vamos ver se o governo vai querer testar aí uma reforma, não vou falar reforma administrativa não, vou falar reforma de retirada de direitos, né, porque não é para organizar nada administrativamente, é para retirar direitos dos servidores, porque ele não conseguiu aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal e outras pautas, né, indigestas e desnecessárias, ele não conseguiu avançar com elas aqui no Estado. Então, acho que a gente precisa se dedicar mesmo a esse processo mais coletivo de entender os números do Estado e por onde é possível atacar, né? Eu apresentei um projeto de lei, foi agora durante a pandemia, para corrigir aquele privilégio, né, das locadoras de carro que pagam menos IPVA do que as pessoas 100%. Comuns, né? Então, eu apresentei um projeto, são projetos que não são de vida fácil, mas eu estou praticando aquilo que eu discuto. Vamos debater receita? Vamos debater receita. Então, vamos acabar com um privilégio que foi criado na época do choque de gestão, que é completamente desnecessário e injustificável, né? A pessoa comum paga o seu IPVA e quem lucra com a atividade e depois lucra vendendo o carro tem o privilégio de pagar um IPVA menor. Então, esse projeto eu já apresentei. Nós vamos fazer uma última rodada para considerações finais, aí eu vou pedir, assim, né, uma síntese mesmo de 2 minutinhos, me comprometo a gente a fazer mais lives, me comprometo também, a partir da próxima live, separar um tempo para responder os questionamentos, né, que a categoria vai trazendo, aqueles que são das entidades sindicais, eu já avisei, né, de questionamentos aqui para o CISIPSENG e para o Sindiut. Nós estamos aí com 11 mil pessoas alcançadas, 600 comentários. Eu tentei achar mais alguém aqui que estava tentando atacar a live, dizendo que isso aqui era qualquer coisa, mas não achei ninguém para poder comentar agora. Porque é isso, né, assim, esse processo ele é um processo de formação, ele é um processo de demarcação de espaço, e é um processo de dar voz, né, assim, como a gente não tem condição de fazer audiência pública, como é que a gente vai debater o assunto, né, então esse é o objetivo, né, aí alguém ainda falou, depois do comentário que eu fiz, alguém falou assim, mas não pode divergir, grande diferença entre a divergência e o desrespeito, né, então assim, a divergência eu sempre obrigada a respeitar, mas hoje na Assembleia Legislativa, um deputado me chamou de oportunista, leviana, demagoga e de má fé. Porque eu fui uma das que apresentei a emenda em relação à recomposição salarial. Eu não acho que essa é a forma de fazer política, né? Mas algumas pessoas entendem que é. Então, assim, a divergência eu tenho que respeitar. Porque, ao contrário disso, eu estaria do lado do Bolsonaro defendendo o fechamento do Congresso e atacando o STF. Né? Se eu defendo a democracia e sou uma figura pública, eu tenho que ter aí a capacidade, né, de conviver sempre com dissenso. Aliás, nós no movimento sindical sabemos como ninguém conviver com a diversidade, né? Agora, existe uma diferença entre a convivência com a diversidade, a divergência de opinião, e o desrespeito. E desrespeito eu não levo para casa mesmo não, viu? Não levo para casa não, porque, embora eu esteja, né, em casa, mas eu não levo para casa desrespeito não, porque não desrespeito as pessoas e não acho que ninguém tem o direito de me desrespeitar. Mas então vamos fazer a última rodada? E com esses combinados, tá bem, pessoal? Dos problemas os problemas que estão colocados aqui, que eu não vou conseguir responder, porque a nossa live hoje foi uma live com mais convidados, eu vou vou começar a separar um tempo para respondê-las, tá bem? Então, vou passar para a Badia, para suas considerações, na sequência, o Renato, o Lindolfo, e a gente fecha com a Denise, tá bem? A Badia, por gentileza. Foi muito importante essa live. Oposição tem, nós que somos sindicalistas, estamos acostumados com isso, tem todo dia, né? Mas o importante, Bia, é que todos aqui reunidos, juntamente com as pessoas que estão acompanhando, que estão cobrando dos deputados aí na Assembleia para derrubar o veto do governador, porque quando essa emenda foi colocada para votação,
ela foi aprovada pelos deputados. Por que agora vai mudar de... Por que eles vão mudar de ideia agora? Se lá nós conseguimos convencê-los de que sim, teria que ter esse reajuste para os demais servidores. Então, não vejo motivo para que os deputados mudem de ideia. Lindolfo esclareceu aí, falou, demonstrou que realmente que tem dinheiro. Está mais que demonstrado, e ele apresentou os dados do próprio governo. Então, eu não vejo, assim como todos que estão assistindo, justificativa para não derrubar esse veto, para não conceder o reajuste para os servidores. E é por isso que nós vamos continuar lutando, além de todas as lutas que nós temos no nosso dia a dia, o reajuste é fundamental agora, assim como nosso plano de carreira, que nós não desistimos nunca, vamos estar lutando por isso. E não é só questão do reajuste dos servidores, porque somos nós, os servidores públicos, que estamos lá na ponta, prestando serviço para a população, as políticas públicas, quem está lá na ponta, prestando o serviço para os servidores, são os servidores. É o pessoal da educação, é da saúde, de todas as áreas do governo que lida diretamente com o público. O governo, a partir do momento que ele não quer dar esse reajuste, é como já foi falado, ele não está querendo, vai reduzir, então, as políticas públicas, vai reduzir, a população vai diminuir o acesso, eles vão ficar sem as políticas. Por isso, a minha base toda já está em contato com os deputados e nós vamos, sim, cobrar. Infelizmente, não é possível estar aí presente, né, amanhã na votação, mas estamos, sim, de olho em cada um e ver aquele que vai cumprir com aquele compromisso que assumiu lá na votação com os servidores e derrubar esse veto. Obrigada, boa noite. Badia, obrigada. Obrigada ao Cizip Seng por participar conosco desse debate. Vou passar para o Renato para suas considerações. Eu, mais uma vez, agradecer, Beatriz, pela iniciativa, que esse debate que nós realizamos aqui hoje é uma defesa do Estado brasileiro, é defesa da nossa Constituição, que não tem como nós falarmos de servidor público, falar de serviço público, sem a presença do servidor da saúde. Nós, na saúde, no processo constituinte, além de nós garantirmos na Constituição a participação popular, nós asseguramos também um recurso vinculado à saúde. O desserviço com a emenda da morte, a emenda 95, ela vem fazendo, com a redução do salário, ataca diretamente o serviço público, somente as áreas saúde e educação. E quem está perdendo com isso é o povo brasileiro. Quando nós vimos lá no governo Bolsonaro pegar o Ministério da Saúde, militarizar o Ministério da Saúde, tirando de dentro os técnicos, aqueles que, tecnicamente, orientam os procedimentos da saúde, tem o mesmo papel que está acontecendo com a emenda da morte, a redução de recursos financeiros. Em defesa disso, que nós temos que chamar a atenção da sociedade, a defesa do serviço público. E está ficando demonstrado, né, com Brumadinho, Mariana, o que ocorreu ali, o papel que teve e tem o serviço público. Com essa pandemia, mais uma vez fica demonstrado o papel que tem o serviço público. O papel que tem o Sistema Único de Saúde. Imagina se no Brasil, se não houvesse o Sistema Único de Saúde. Quantas mortes nós teríamos? A área técnica, a vigilância sanitária, papel fundamental de orientação de procedimento, a vigilância epidemiológica, que orienta procedimentos, né? Na área da assistência, que orienta o procedimento da população, isso tem um papel vital de assegurar a vida, que não tem como nós falarmos de serviço público sem a defesa, falar de vida, sem ter a presença do serviço público. Por isso que eu vejo, é um papel fundamental. Amanhã,
na discussão com os parlamentares, nós esperamos que ele tenha a mesma coerência que eles tiveram no momento que eles votaram o reajuste e apresentaram para o governo. E o parlamento, ele também é Estado, e que ele tenha o reconhecimento do papel fundamental que esses servidores, ao longo desses anos, têm prestado à população mineira, derrubando esse veto. Os dados que estão sendo apresentados pela área de finanças, né? O Hugo fez uma apresentação dos dados juntamente com o Lindolfo, que foi fundamental para o nosso entendimento como servidor público, que nós possamos estar apresentando isso para a sociedade. Que nós temos lá na nossa área vários companheiros que estão aguardando esse reajuste salarial para poderem se aposentarem. E nós temos que, ao longo desses anos, vários aposentados que não estão tendo condições de sobrevivência, que, ao longo desses anos, o governo tem usado forma de gratificação para tentar burlar reajuste salarial. E a nossa área da saúde, a gente convive muito com isso. E nós esperamos que haja sensibilidade dos parlamentares e sensibilidade do governador. Quando ele assumiu esse Estado, ele falou que estaria governando junto com os servidores públicos. E para ele reconhecer o servidor, ele tem que dar condições a esses trabalhadores para que ele possa estar exercendo o seu papel social dessa prestação de serviço, concedendo também a eles salários. E eu quero, mais uma vez, agradecer a importância, nesse momento, os meus companheiros da saúde que estão aqui acompanhando, que nós tenhamos, na data de amanhã, a responsabilidade para estar conversando com todos os parlamentares nas diferentes regiões desse Estado, pedindo a eles pela derrubada desse veto, que é importante para garantir o serviço público de saúde, para que nós possamos estar exercendo o nosso importante papel nas diferentes áreas de estar assegurando a vida da população mineira. E muito obrigado, Beatriz, e obrigado aos companheiros que estão aqui acompanhando. Obrigada, Renato. Eu quero aproveitar e agradecer a presença do Ederson. O Ederson do Conselho Estadual de Saúde, acompanhou aqui conosco um pouco a live. Nosso grande vice-presidente. É o vice, né? Eu fiquei na dúvida se ele estava como presidente ou vice. É o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Estamos chiques, né? Aqui participando conosco. Eu quero sintetizar, eu acho que esse debate tem uma fala aqui de Salazar Rodrigues Júnior, dizendo: parabéns pelo debate tão necessário, não só para o setor público. Os números do orçamento público sempre estão expostos de forma a transparecer que o rombo é por conta dos salários dos servidores e dos gastos sociais. As isenções, benefícios fiscais nunca são discutidos e expostos como eles são. Eu acho que fica o desafio para que a gente promova mais debates discutindo o orçamento e discutindo a partir da receita, que é o nosso desafio. Se a gente não fizer essa disputa, só vai ficar exatamente essa visão que o Salazar trouxe aqui, né, de que é visto sempre pelo lado de que o problema é o servidor público. Então, a importância desse debate. Eu acho que foi uma boa síntese aqui. Vou passar para as considerações do Hugo, Lindolfo e Denise, e quem tiver fôlego, daqui a pouco a gente vai começar outra live com a escuta dos trabalhadores da UENG e da Unimontes. Então, Hugo, com você. Bom, eu primeiro quero agradecer a todas e a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar pelas redes sociais. Muito obrigado, Bia, pelo convite. Obrigado, Denise, Lindolfo, Abadia e Renato pelo companheirismo. Nesse momento agora do veto, nós temos que perceber que nós todos somos servidores, nós não temos que nos dividir. Até mesmo o Ministério Público, que equivocadamente as pessoas acham que é do Judiciário, mas não é, nem eles queriam ser, mas eles são do Executivo. Nós não podemos tentar julgar um servidor contra o outro. Vocês sabem por quê? Porque não existe... Quando o menor salário do Estado vê um outro salário maior, ele acha que é rico. Não existe servidor público rico, ao menos que seja honesto. E não existe... os ricos de verdade são os 200 que saíram na Forbes, brasileiros,
que saíram na Forbes do ano passado, que juntos, Bia, juntos, essas 200 pessoas, somente 200 pessoas, detêm 19% do produto interno bruto do país. Eles detêm 1 trilhão e 300 bilhões de reais, que se o governo quisesse resolver um probleminha, já que querem tirar 25% do servidor público, tirando 25% deles, daria mais de 350 bilhões de reais. Resolveria o problema da pandemia dessa e de mais umas 3 ou 4 que viessem. Então, esses são os ricos. Não existe servidor público rico. Não existe servidor público melhor que o outro. Nós fazemos parte de um corpo humano e cada um é uma célula. E se uma célula... Eu nunca vi uma célula torcer para a outra morrer. Você sabe o que acontece quando isso acontece? O nome disso é câncer. Então, nós temos que torcer, nós temos que estar juntos, nós temos que estar brigando e o momento é agora. Nós temos... pode ser derrubado o veto e depois de derrubado, pode-se pagar sim. E pode contar com a Secretaria de Fazenda, já que ele está propagando que é a melhor Secretaria de Fazenda do país. Nós vamos lá com o seu PL, por exemplo, do IPVA, com com 150 mil veículos, ou se não, os veículos off-roads das mineradoras que não tem nada de boazinhas, que cada veículo custa 10, 20 milhões de reais e não paga IPVA também. Então, de onde tirar? Tem. Basta querer, mas só que tem que mexer com os grandes e não só com os pequenos. A minha revolta é exatamente porque as pessoas que estão mexendo com os pequenos não estão colocando as suas vidas em risco para salvar vidas. Eu tenho uma filha que há 4 meses não vê minha mãe. Ela é médica no sistema público de saúde e ela não pode ver minha mãe. Ela não pode, ela é madrinha e apaixonada pelo meu neto e tem que ver o meu neto da forma que nós estamos falando aqui agora. Então, essas pessoas que outro dia eu ouvi, eu quero deixar registrado aqui para encerrar, que eu achava que esse governo era acéfalo, mas não é. Quem não tem cérebro não tem maldade. E existe muita maldade nisso aí. Existe muita maldade de tratar as pessoas, de acabar com as pessoas, de acabar com o diferente, de acabar com o preto, de acabar com o gay, de acabar com o índio, de acabar com as mulheres. Então, não é isso. O que você falou agora, Bia, eu converso com todos os parlamentares da Assembleia Legislativa e é dever de todo sindicalista conversar com todos os parlamentares. Não é porque ele não é do meu campo ideológico que eu vou deixar de conversar, mas desde que a gente leve para o campo das ideias. Discussão no campo das ideias é salutar. E eu faço isso com tranquilidade, com o PSL, com o Novo, com deputados do Novo e do PSL que topam esse diálogo. Então, amanhã nós vamos fazer isso. Vamos dialogar e vamos convencer. O que eles têm que fazer é uma coisinha muito simples. Votar como eles votaram, já votaram uma vez. É só não mudar. Então, uma boa noite a todos e, mais uma vez, o meu agradecimento. Obrigada, Hugo, pela possibilidade desse debate. O Reginaldo Silva, do Barreiro, aqui de Belo Horizonte, registrou a síntese dessa live. Falou, só faltou o caminhão da CUT nessa live. Saudade de ir para a rua, né, meu povo? Verdade, saudade. Lindolfo, com você, e a gente fecha com a Denise. Bom, eu quero iniciar agradecendo a Beatriz, mais uma vez parabenizando pelo trabalho, pela combatividade. Agradecer aí meus colegas pela paciência, começando pelo Renato, o Hugo, a Badia e a Denise. Eu acho o seguinte, quer dizer, não existe outra forma, é o seguinte, tem até um ditado aí, um deputado que diz que governo é igual feijão, só vai na pressão, né? Então, é o seguinte, a única forma que tem para resolver essa questão é pressionando, porque quem está lá está defendendo o poder econômico. Então, e nós estamos defendendo o interesse do serviço público e da sociedade como um todo. Antes assim, de finalizar, eu queria lembrar uma coisa interessante, o seguinte, que se pegando o relatório, isso aqui é como eu só falo também em cima dos números do governo, números oficiais, porque tem um economista, Prêmio Nobel da Economia, que diz o seguinte, se você torturar suficientemente os dados, eles acabam confessando, entendeu? Então, se eles torturam de lá, nós torturamos de cá,
entendeu? Porque é só dar uma... Não precisa torturar muito, não. Não que eu seja a favor da tortura. Tá? Então, é o seguinte, pegando o demonstrativo, simplificado, do relatório resumido de execução orçamentária, orçamento fiscal, tá? De abril, tem um superávit de 3 bilhões e 800. Tá? Isso está lá, está no site da Fazenda, esse demonstrativo. Tá? Colocando ali o seguinte, as despesas empenhadas, 39 bilhões, desculpa, as despesas liquidadas, 29 bilhões, tá? E a receita, realizada, 32 bilhões. Essa diferença dá em torno de 3 bilhões de reais. Aí você vai pegando os dados da transparência, porque o relatório é bimestral, o último que tem lá é de abril, você pegando já na transparência e fazendo a mesma continha. Receitas arrecadadas, 41,3 bilhões, despesas liquidadas, 37 bilhões, superávit de 4,16 bilhões. Isso são dados oficiais, isso está lá, está no site da transparência, está no site da Fazenda, isso lá. Então, assim, mesmo nessa situação, entendeu, complicada, tem recurso, há condição, entendeu? Até porque o que os servidores estão reivindicando, e que nós, servidores, estamos reivindicando, é a correção inflacionária que todo trabalhador tem direito. Não é nada mais do que isso. Então, finalizando, eu acho o seguinte, quer dizer, foi importante, acredito que foi importante esse debate, até porque é uma disputa de narrativa. Né? Nós estamos colocando o seguinte, é o lado que nós estamos colocando. Nós queremos um Estado social de direito, que preste serviço público de qualidade, entendeu? Que cuide bem da população, que cuida de vidas, entendeu? Isso aí, então, e a maioria da população quer isso, entendeu? Nós estamos vendo aí a situação que se tivesse um investimento maior na saúde, poderia ter evitado muitas mortes nessa pandemia. Então, através desse debate, é que nós vamos conversando com a sociedade e colocando o seguinte, que das falácias, das mentiras que é colocado no dia a dia para distorcer a situação, prejudicar o serviço público e ainda mais. Muito obrigado pelo convite. Eu vou disponibilizar esse trabalho que eu fiz aqui para vocês, se quiserem divulgar. Eu pensei que era do Times, né? Time, como é que é o nome? Que você pode compartilhar, entendeu? Mas, infelizmente, não pôde, mas ficou melhor assim. Mas a gente compartilha de outra forma. Muito obrigado. Lindolfo, eu que agradeço. Sempre a parceria, tem o quê? Uns 10 anos, Lindolfo? De parceria, de caminhada, né? E teremos mais ainda do que 10 anos. Eu vou passar para a Denise fechar para a gente essa live. Essa live ela teve um sentido de escuta e mobilizadora, considerando a votação do veto amanhã, e daqui a pouquinho a gente continua a conversa com o pessoal da universidade, o ENG Unimontes, trazendo seus problemas, suas condições de vida e trabalho, e as questões salariais, que também eles estão na emenda número 2, que foi apresentada por 17 deputados e deputadas e votada na Assembleia Legislativa em fevereiro. Denise, com você, para a gente fechar. Então, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade, agradecer a companheira Bia por nos proporcionar esse momento de debate coletivo. Nós precisamos fazer mais isso mesmo com os outros companheiros que estão na frente de luta em relação a todas as questões que nós apontamos aqui. Acho que merecia depois uma live específica, inclusive para discutir que o governo do estado não investe os 25%, e nós já denunciamos isso há muito tempo, seu mandato também denuncia, e também não investe os 12% constitucionais em saúde. Então, acho que é importante que a gente dedique um tempo para explicar isso e para explicar de novo, e quantas vezes for necessário, que o governo só nega recursos, deixa de investir recursos que são vinculados tanto da educação quanto da saúde. Amanhã é um dia importante para nós, a votação a partir das 9 horas, né, a sessão, conforme a Bia explicou. Nós vamos transmitir a sessão nas redes sociais do Sindiúti, compartilhar para onde não tem TV Assembleia, para que as pessoas possam acompanhar.
E é importante, primeiro, que a gente utilize para aprender a fazer mobilização digital, a hashtag que a gente colocou no Instagram do Sindiúte, nas nossas páginas, derruba o veto, todas as postagens precisam ter essa hashtag, e ir às redes sociais dos deputados para cobrar a coerência de continuidade do voto de quem já votou na emenda lá atrás em fevereiro, para que continue e vote a favor da derrubada do veto do governador. Eu queria dizer que é muito importante esse processo. Nós nunca fizemos, nós temos outra característica de mobilização, né? A gente vai para o espaço e ocupa, mas nesse momento de pandemia nós não podemos estar juntos presencialmente, então é fundamental que a gente utilize as nossas redes, as cobranças públicas de posicionamento dos deputados estaduais, para que a gente consiga amanhã fazer justiça a todo funcionalismo, porque essa pauta não é só nossa, mas fazer justiça aos trabalhadores em educação em relação à luta de de 12 anos, que a lei do piso é de 2008, e da última década, né, dedicada a essa luta e a essa disputa pelo piso salarial profissional nacional, pelo reconhecimento para as 8 carreiras que nós já conquistamos na legislação, e o governo só tem que cumprir a legislação, e esse projeto faz essa reparação para nós, numa ausência de negociação, conforme todos dissemos aqui. Muito obrigada pela oportunidade, fica o convite aí, vou acompanhar a próxima live, tá, Bia? Como espectadoras, todos nós, e quem está aí nos comentários, nós vamos tentar depois responder os comentários, localizar quais foram as questões. Muito obrigada e até amanhã, na nossa mobilização que começou, né, já há um tempo e que precisa ser intensificada nesse restinho de noite e a partir de amanhã, para que a gente consiga a derrubada do veto. Muito obrigada, um abraço a todos os companheiros e a todos os companheiros que estão de várias regiões do estado. É fundamental que as regiões organizem e conversem com os deputados da região, que foram votados na região, para que a gente consiga essa mobilização, intensificar essa mobilização. Muito obrigada. Desculpa se eu extrapolei o tempo aí, desculpa, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu quero também registrar a Celina, da direção da CTB, está aqui conosco participando. Amanhã, então, começa às 9 horas da manhã, né, o plenário da Assembleia, plenário virtual. Nós temos 2 vetos na pauta, tem um veto anterior, que será apreciado, discutido e votado, e na sequência o veto 23. Então, conforme for a quantidade de falas, de debates, pode ser que a votação aconteça amanhã, mas também já são convocadas extraordinárias para quinta de manhã, caso a gente não ocorra a votação, né, amanhã, depois dos debates que forem feitos. Então, para que a gente saiba um pouco a dinâmica aí, está na pauta de amanhã, são 2 vetos, né, que estarão em discussão amanhã. Transmissão, acompanhamento pela TV Assembleia, e aí, no caso, pelas redes sociais também do sindicato, o Sindiúte vai fazer, já nos disse, vai fazer a transmissão. Com 13 mil pessoas alcançadas, quase 800 comentários, quero agradecer, eu acho que cumpriu a função, né, mobilizadora desse debate sobre derrube o veto, né? Vocês já sabem meu posicionamento, mas eu vou encerrar, depois de agradecer a presença da Badia, do Hugo, do Renato, do Lindolfo e da Denise, o meu posicionamento será pela rejeição do veto, né? Então, portanto, em defesa dos servidores públicos, em defesa da recomposição da inflação, da política salarial, do piso salarial, da educação, né, e do reconhecimento de todas as carreiras do funcionalismo. Assim, me posicionarei como deputada estadual nas discussões de amanhã do veto 23. Então, agradeço muito, foi uma grande possibilidade de discussão. Vamos depois conversar com outras carreiras do funcionalismo para manter esse processo de discussão e de voz, né, as carreiras dos servidores públicos aqui sempre aberto. E vamos potencializar esse debate sobre receitas, que eu acho que dará um bom debate. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Quem tiver fôlego, daqui a pouquinho a gente começa a nossa próxima live, dando continuidade ao debate, que vai ser, então, com a Dueng e a Unimont, e a
a do ENG e a do Numontes, para debater a questão das nossas universidades, que também estão incluídas no debate do reajuste, da recomposição da inflação. Até daqui a pouco. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Vera Lima, por pilotar aí mais uma vez. Essa foi uma mega live, né? Faltou só o caminhão da CUT, como disse o Reginaldo. Mas da próxima a gente traz o caminhão para o debate também. Abraço e até daqui a pouco. Abraço virtual para você. Tchau.